Mas é guerra. O tempo todo é guerra. A queda é a mãe de todas as guerras. Seja ela bélica. Escolha uma guerra. São irmãos. Obrigado. Você pega a Ucrânia e a Rússia. Pega o botão do tempo e volta assim, 40 anos. Não existia Ucrânia, era tudo União Soviética e todo mundo era irmão. Agora você vê um cara com o tanque russo mirando na casa do outro e apertando o botão, mas só que são dois irmãos. Se Deus interviu para poupar os judeus por causa dessa situação aí envolvendo Saul e na consequência veio Amã, por que ele também não intervém destruindo Satanás de uma vez por todas? Porque ele deu asa para a serpente, no caso Satanás, se ele promove o mal da humanidade? Bom, vamos lá. Primeiro, Satanás não promove o mal da humanidade. Quem promove o mal da humanidade são os próprios seres humanos. Satanás influencia os seres humanos. Ele é uma influência. Por exemplo, vamos falar que Satanás é a antiga serpente porque está na Bíblia. Então, o casal, eles caem e rompem com Deus por conta própria. A influência é maligna, mas a decisão era do casal. Até quem é calvinista, ultra, mega, master blaster, entende que Adão tinha escolha. O Adão tinha escolha. O Adão tinha livre-arbítrio. Entende? Então, o mal não é um ser. Não é um ser que é o mal. O mal é o resultado da escolha de seres. Eu não consigo enxergar o diabo como sendo o mal. Como você sugeriu, ou como muita gente pensa. O diabo não é o mal. Ele pode ser a mais maldosa das criaturas, porque ele está fazendo todo mundo cair. Ele peca desde o princípio, era o pai da mentira, não sei o que lá, tal. Tudo bem. Mas ele não é o mal. Porque o mal não tem essa antítese de um Deus do bem e um Deus do mal. Dois seres que estão num duelo e o campo de batalha é aqui na Terra. Então você é de qual time? Não é isso. Não é essa a lógica da Bíblia. Embora seja essa a lógica que as pessoas têm, mas o diabo da Bíblia não está montando um time, por exemplo, como as pessoas acham. Tem até gente que faz pacto com o diabo. Mas na Bíblia o diabo não faz pacto com ninguém. A lógica de Satanás não tem para mim, então não tem para ninguém. Quem eu conseguir derrubar, eu vou derrubar. Ele só quer derrubar mesmo. Não está montando uma equipe que as pessoas falam que tem até no inferno, com mesas, reuniões, não sei o que o diabo fica lá no inferno fazendo reunião para dominar o mundo, não sei o que. Eu não consigo enxergar. Esse não é o diabo da Bíblia, para mim. Mas, voltando no assunto, por que o diabo não é destruído? Então, ele não é o mal em si. Mas é a influência de todo o mal. Mas ele influencia. Mas o mal mesmo, por exemplo, fala uma coisa ruim que está acontecendo. Você vai ver que é o livre-arbítrio do homem. Para e pensa. Você vai ver que é o homem ali mesmo. Claro que o diabo pode ter sugerido, influenciado, não sei o que, tentado. Ele é o tentador, ele pega desde o princípio, ele vive como leão, bramando, quem pode estragar, não sei o que lá. Tudo bem, tudo verdade. Mas ele não vai pegar a sua mão e fazer você cometer um crime. Ele vai sugerir para você cometer esse crime. Ele vai fazer a proposta. Ele vai tentar você aquilo. Mas entende? A decisão é do homem. A decisão é sempre do homem. Mas quem não tem o Espírito Santo na vida fica vulnerável a decidir as influências do maligno. Então só quem é bom na vida é porque tem o Espírito Santo? Mas não é o Espírito Santo. Então você só conhece pessoas boas se elas são crentes, cheias do Espírito Santo, batizadas em falam em línguas. Não. Mas é o Espírito Santo quem produz em nós o fruto do Espírito, a bondade, não? O Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, mas só quem tem o fruto do Espírito produzido pelo Espírito Santo é do bem? Não, nós já nascemos com as leis morais, né? Sabendo o que é certo e o que é errado. Exatamente. As leis morais, o que você chama de leis morais, né? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. No coração do homem. E essa eternidade no coração do homem é esse temor que a gente já tem. A gente nasce no pacote com essa base moral, né? Você sabe o que é errado, você tem 3 anos, quando você começa a mentir, 4 anos, e você sabe o que você tem que mostrar e o que você tem que esconder. Por quê? Qual é a moralidade que você tem? Qual é o nível de moralidade? Porque isso vem no pacote.
Isso vem no pacote. Então o homem tem esse acervo interno que ele pode fazer uso. E aí você pergunta, mas por que Deus não acaba logo com o diabo? Porque Deus quer adoradores e não robôs. Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E você só pode amar quando existe a possibilidade de dizer não. É escolha, né? Decisão. Escolha. Não é um sentimento. Não, é assim, você só pode amar quando você tem a capacidade de não amar. Se você não tem escolha, então não é amor. Não é amor. Eu posso, se eu for uma pessoa poderosa, perigosa, eu posso fazer você se comportar como alguém que me ame. Porque senão você morre. Então eu vou fingir que eu amo. Agora, me amar é sempre uma opção pessoal sua. Eu não vou conseguir mudar isso em você. E Deus, ele coloca o primeiro mandamento, um dos mandamentos, acho que é o primeiro, que nós temos que amar Deus de toda a nossa alma, todo o nosso coração. Está lá em Deuteronômio. Todas as nossas forças. E essa possibilidade só é real quando há a possibilidade de eu não fazê-lo. Porque senão não é amor, cara. Se eu não tenho opção, não é amor. Então amar a Deus também é uma escolha, né? É uma decisão de amá-lo. Não é um sentimento. Exatamente. É porque eu fiz essa pergunta, o porquê Deus não destrói Satanás de uma vez por todas, porque ainda que ele não seja o promotor de todos os males, mas pode ser a influência, a tentação que leva o homem a fazer o mal. Para Saul, ele mandou destruir todos os amalequitas, até as crianças. Ele tendo o poder, Deus tendo o poder de destruir Satanás, que promove através das tentações, através das propostas, o mal. Então, por que ele não destrói Satanás de uma vez por todas? E quem criou Satanás? Aí surgem outras perguntas que então, se tornando complexa. Vamos por parte. Pode ficar complexo, mas vamos por parte. Tá. Deus criou um homem. O nome dele era Adão. Do Adão, Deus lhe proporcionou a esposa, que vem de Adão. Esse casal tem 2 filhos. O Caim, mais velho, e depois Abel. São 4 seres humanos. Quem caiu primeiro foi o casal, por influência do demônio, do diabo. Ok. Mas depois, o Caim matou o Abel. Foi o diabo? Não. Você tá entendendo? Veja, um vai matar o outro. Quer dizer, 25% da população mundial é dizimada. Porque só tem 4, um matou 25% da população acabou. Destruída já. Destruída, exterminada num golpe. E veja, e não é uma influência maligna, é uma influência do que eu vou chamar aqui da queda. Uma vez que o homem caiu, Fábio, quando nós caímos em Adão, né? Quando o homem caiu, você lembra a primeira coisa que acontece depois da queda? Por exemplo, Gênesis 3:6. A mulher viu que a árvore era boa, agradável, o seu fruto era bom para dar entendimento, não sei o que, ela tomou do seu fruto, comeu, entregou o fruto ao marido e comeu. Versículo 6. No 7 fala assim, ó. E abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E costuraram folhas de figueira e fizeram para si, depende da versão, fala avental, enfim, roupa. Tentaram fazer roupa, não deu certo. Qual é o primeiro efeito colateral da queda? É que em Gênesis capítulo, isso é Gênesis 3:7. O último versículo do capítulo 2 fala assim, ó, ambos, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porque quando Deus apresenta a noiva para o Adão, ele olha para ela e se vê. Ele fala assim, ela é osso dos meus ossos. Ela é carne minha. Essa carne vem de mim. E esse osso é meu. Quer dizer, eu sou ela sou eu. Nós somos uma coisa só. Não dá para entender, não sei explicar, porque somos pessoas distintas, mas nós não somos pessoas diferentes. Eu me vejo nela. Porque antes da chegada da mulher, o Adão, ele não era completo. Porque o Adão, ele não... Por que ele não era completo? Porque ele não se conhecia. Porque você só pode se conhecer por causa do outro. Como você sabe se você é um marido ciumento ou não?
Você tem que ter um parâmetro. Como você sabe se você é feio ou bonito? Você tem que ter um parâmetro. Como você sabe se você é humilde ou um cara cheio de si? Você tem que ter uma base. A gente só se conhece no outro. É olhando para você que eu aprendo como eu sou. E o Adão, ele conhecia tudo da biologia animal, mas ele não se conhecia. O Adão não falava no plural. O Adão não falava vamos, temos, podemos. Ele era avulso. Quando chega a mulher, ele falou assim, essa agora é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. E aí, quando ele falou osso dos meus ossos, carne da minha carne, um osso que é do meu osso e uma carne que é da minha carne sou eu. Ou seja, eu e ela somos uma pessoa só. Não é uma pessoa só. A palavra melhor é eu e ela somos uma unidade. Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança. Por que tem a ver com semelhança? Porque Deus é uma unidade composta. Por isso ele fala no plural. O homem torna-se semelhança de Deus quando ele se torna uma unidade composta também. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma unidade, o homem e a mulher se tornam uma unidade. Nenhum animal consegue fazer. Um cachorro e uma cadela junto não é uma unidade. Não acontece isso no reino dos anjos. 2 anjos juntos, 2 ou 3 anjos em nome de Jesus juntos não é uma unidade. Mas o ser humano consegue manifestar unidade. Por quê? Porque é assim que o ser humano foi criado. Um vem de dentro do outro. Isso não acontece com os anjos. Cada anjo é uma unidade. E quando Deus fez o homem, eu não estou enrolando para responder a pergunta. Quando Deus fez o homem, perguntas complexas, respostas complexas, né? Quando Deus fez o homem, eu não sei se você já parou para lembrar ou pensar, a mulher não se chamava Eva. Ela vai se chamar Eva depois da queda. Quando Deus fez o homem, um nome só dava para os dois. Na Bíblia. Na Bíblia. Quer ver? Lê aqui Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. A semelhança o fez. Homem e mulher. Homem e mulher. Os criou e os abençoou. E lhe chamou pelo nome de Adão. E lhe chamou pelo nome de Adão. Eva e Adão tinham o mesmo nome. A mulher vai se chamar Eva depois da queda. Por quê? A primeira coisa que acontece depois da queda é que um começa a se esconder do outro. A unidade humana é quebrada. E aí Deus... Antes da queda, quando Deus chegava no jardim e falava Adão, porque a palavra Adão em hebraico, Adam, também significa humanidade. Quando Deus chegava no jardim e falava Adão, o casal vinha falar com Deus. Deus começa a tratar separadamente o casal na queda. Na queda que Deus fala assim, só para o homem, ó, maldito será, sei o que lá, para a mulher é assim, para a serpente é assado. Porque antes nós tínhamos uma unidade. Tanto que quando Adão olha para a mulher a primeira vez, que o nome dela não era Eva, ele fala assim, eu e ela somos a mesma coisa. E aí o último versículo do capítulo 2 é lindo. Os dois estavam nus e não tinham de que se envergonhar, não tinham que esconder um do outro. Mas no primeiro momento da queda, o que acontece? De repente o homem não quer mais mostrar tudo para a mulher. E de repente a mulher também não quer mostrar tudo para o homem. E nós estamos falando só sobre nudez. Porque aí, quando entra o pecado, a primeira coisa que fala é assim, ó, e abriram-se os olhos de ambos e perceberam-se nus. Ou seja, de repente o Adão fala assim, tá, você não vai ver tudo de mim. E de repente a mulher fala para ele, tá bom, e você também não vai ver tudo de mim, você vai ver de mim o que eu quero mostrar. Que é o que a gente vive agora. Porque nós somos frutos dessa queda. Ou todo mundo acha que eu sou esse cara cheio do Espírito Santo o tempo todo sem parar. Ou todo mundo acha que você é um cara perfeito o tempo todo sem parar. Não, depois da queda, a tônica é a seguinte. Eu vou esconder o que eu quero esconder e vou mostrar o que eu quero mostrar. Você vai ver de mim o que eu quero mostrar. Porque eu já não sei mais... de repente ele não sabe o que ele está mostrando, a quem ele está mostrando e o que ela pode fazer com aquela informação. E ela também não sabe o que ela está expondo, a quem está expondo e o que ele pode fazer com aquela informação. Então qual que é a temática? Eu vou esconder e você vai ver de mim o que eu quero. O que eu vou revelar, você vai saber. Você vai saber o que eu quero revelar. E aí a nossa geração é a geração que paga terapia e mente pro terapeuta. Porque você chega no terapeuta, você vai falar tudo. Você não vai falar tudo, você vai falar o que importa. Você vai falar o que você quer falar. Você vai mostrar o que você quer mostrar. Você acha que você sabe tudo do seu melhor amigo? Não sabe.
Na verdade, Sabe você por nem quê? sabe se ele é o seu melhor amigo. Sabe por que você não sabe? Por quê? Porque ele também não sabe de você. Você fala que você é melhor amigo, mas você também não fala tudo pra ele. Porque a partir da queda, nós somos esse cara. Esse é o esquema, esse é o tom. A rebelião entrou na gente. Por que que o primeiro irmão matou o primeiro irmão? Porque a rebelião deixou a gente nesse estado de guerra. É guerra, meu amigo, agora. Agora é guerra. A gente disfarça bem, mas é guerra. O tempo todo é guerra. A queda é a mãe de todas as guerras, seja ela bélica. Escolha uma guerra. São irmãos brigando. Você pega a Ucrânia e a Rússia. Pega o botão do tempo e volta assim, ó, 40 anos. Não existia Ucrânia, era tudo União Soviética e todo mundo era irmão. Agora você vê um cara com o tanque russo mirando na casa do outro e apertando o botão, mas só que são dois irmãos. Você pega Israel e a faixa de Gaza, são irmãos. Você pega... Escolha uma guerra, seja ela bélica, seja ela política, direita e esquerda, seja, cara, racial, preto e branco, pobre e rico, nordestino e sudestino. Escolha uma guerra e eu te mostro que são irmãos. Brigando por bobagens o tempo todo porque estamos em estado de guerra. E a guerra quebrou a unidade humana. E quando quebrou a unidade humana, veja, antes ela sou eu. Eu me vejo nela. Eu olho para ela e estou me vendo. Depois, ela é o outro. Resolve com ela. Não é isso que acontece? A mulher que tu me deste. Resolve com ela. Ela é outro cara. Eu sou esse cara, ela é outro ser. Mas antes, Deus um nome só dava para os dois. Agora, cada um resolve o seu. Depois, não. Primeiro, eu e ela somos um. Depois, eu sou eu, ela é ela. Então, ela é o outro. Eu sou eu, ela é o outro. Surge o outro. Quando surge o outro, desse outro, para ele virar o diferente, para virar o concorrente, para virar o inimigo, é uma questão de tempo. Isaac e Ismael. É uma questão de tempo. Eu não tinha... Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Tá no plural. Você parou nesse texto aí? Eu parei, não, porque que viagem, né? Aqui o texto aí, ó. E estava aqui na Bíblia o tempo todo, né? Tá... Pois é. A palavra Adão, ela tem um campo semântico maior, né? Então, algumas Bíblias vão traduzir isso, por exemplo, por humanidade. Os chamou de humanos, os chamou de humanidade. Mas o fato é que é o mesmo nome de Adão. Aparece aqui, ó. Ele chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, porque um nome só dava para os dois. A unidade, houve uma quebra da raça, da humanidade, da unidade da humanidade na queda. O Einstein, quando ele foi convidado para emigrar para ir para os Estados Unidos, ele precisou preencher o formulário do application. E aí, antigamente, não precisa ser muito velho para saber isso que eu vou falar agora, tá? Não precisa ser muito velho para saber isso que eu vou falar agora. Antigamente, qualquer formulário que você ia preencher, perguntava a sua raça. Por exemplo, no meu certificado de nascimento tinha minha cor. Eu sou o quê, pardo. Eu sou pardo. Eu não sei se hoje tem. Acho que não tem, não sei. Mas antigamente, qualquer coisa perguntava a sua cor, sua raça. E aí o Einstein escreveu assim... Tá perguntando aí quem é minha raça. Tem que pôr. Aí ele escreveu assim, eu sou da raça humana. Aí o cara falou assim, não, sua raça. Ele falou, mas sou raça humana, meu amigo. Quantas raças tem? Eu sei, eu tenho uma raça que é a raça dos seres humanos. Eu pertenço a essa raça dos seres humanos. Ou seja, a divisão de raça, de cor, de qualquer tipo de esquema é rebelião. Por isso, quando Jesus vem, a temática de Jesus é pela unidade, é o retorno à unidade. Como é que quando ele ensinou a gente a orar, ele ensinou a gente a orar falando o quê? Pai Nosso. Pai Nosso. Se o Pai é nosso, a gente é o quê? Irmãos. Só tem outro jeito. Só não tem outro jeito. Se o Pai é nosso, a gente vira irmão na hora. Então pode votar na esquerda, no Lula, vai continuar sendo seu irmão. Veja, eu não tenho problema nenhum em entender que irmãos que votaram na esquerda são meus irmãos em Cristo. Para mim, o sangue de Cristo é mais forte do que a tendência política das pessoas. Nunca tive problema com isso. Não voto na esquerda, nunca votei, por conta das pautas que eles aderem. Mas eu estou falando aqui de teologia na Bíblia,
E para mim o sangue de Cristo, ele está acima de tudo isso. Veja, Jesus tinha um discípulo que era cobrador de impostos, ou seja, extremamente ligado ao governo corrupto de então, que é o Mateus. E Jesus tinha um zelota, que é o Judas, não o Judas Iscariotes, mas o Judas o Zelote, que era um cara que defendia um partido que fazia manifestações armadas contra o governo. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus tem 2 discípulos, um pró-governo romano, que trabalha para o governo romano, ele trabalha para a coroa romana, ele cobra os impostos dos de dentro de Israel em nome da coroa romana. E dentro do colégio dos 12, Jesus tem um cara chamado Judas o Zelote, que é... Tipo assim, esses 2 caras não podiam sentar numa mesa. Ia sair sangue. Ia dar problema. Ia dar problema, óbvio. E Jesus vai lá e chama os 2. É a mesma coisa de chamar um da direita e um da esquerda e consagrar os 2 apóstolos. E o que você faz diante disso? Então, quando eu vejo isso na Bíblia, todo o restante é militância para mim. Eu só estou vendo militância, mas não estou vendo nada substancial de verdade. Se você gostou, deixe seu like, comente o que gostaria de ver por aqui, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Deus abençoe.